Salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, trazendo mais um vídeo para vocês aqui. Mas antes de começar o vídeo, já nos apoiando, deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da imprensa, trazendo atualizações sobre Paquetá no Flamengo, né? Então, esses dias vão ser muito decisivos, vai ter muitas reuniões e o Flamengo está perto de anunciar esse jogador tão sonhado pela nação rubro-negra. Então, vamos ver as atualizações aí. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Comentários têm chamado a minha atenção. De repente, o Paquetá virou um jogador superestimado, um jogador que não vale tudo isso que estão querendo pagar nele. Eu tenho ouvido muito isso por aí. E, sinceramente, eu acho que isso, é dor de cotovelo. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão falando esse tipo de coisa, se o Paquetá fosse contratado para o time delas, estariam felicíssimas, enaltecendo, que grande jogador, um jogador que pode fazer a diferença. Gente, vou mandar a real aqui para vocês, hein? Se o Lucas Paquetá vier para o Flamengo, ele provavelmente será o melhor jogador do Brasil e da América do Sul. E eu vou explicar para vocês com tranquilidade. Primeiro, o Paquetá surgiu no Flamengo, né, ali 2016 para 2017. Em 2018 ele foi negociado por 35 milhões de euros com o Milan. Está há 8 anos no futebol da Europa. A primeira passagem dele lá na Europa, no Milan, ele não conseguiu se adaptar, mas a partir do momento que ele foi jogar no Lyon da França, ele começou a arrebentar. E aí ele foi para o West Ham, uma equipe média do futebol da Inglaterra, mas muito tradicional. E lá ele arrebentou. Inclusive foi um dos principais destaques da conquista do West Ham, da Conference League, que é uma competição continental, a terceira competição em importância no futebol da Europa. E ele chamou a atenção de Pep Guardiola. Eu não preciso falar mais nada, hein? O Guardiola queria levar o Paquetá para o Manchester City. Mas aí, gente, aconteceu algo que mudou o rumo da carreira do Paquetá. Ele foi acusado de estar envolvido num esquema de apostas e que foi comprovado pela investigação da Federação Inglesa, que já tinha punido alguns outros jogadores, que o Paquetá, ele é inocente. Só que isso trouxe um prejuízo profissional, emocional, pessoal. Ele saiu perdendo muito com essa história. O Manchester City tinha tanto interesse no Paquetá que na primeira janela que ele tentou contratar, ele não fez porque surgiu a informação da investigação. Mas um ano depois eles tentaram de novo, mesmo com a investigação ainda acontecendo. Então, gente, Guardiola, um dos melhores treinadores da história do futebol, queria levar esse cara para o time dele. Então, a gente não pode jamais, respeitando todas as opiniões e todo mundo tem direito de falar o que quiser, mas nós também temos o direito de contestar e discordar, dizer que o Paquetá é um jogador superestimado. Esse tipo de comentário me soa a alguém que está sendo levado pelo bairrismo, pelo clubismo. Só pode ser isso, cara. E outra, o Paquetá se afastou da seleção brasileira também porque ele não tinha condições psicológicas de jogar e estar lá por causa de todo o caso que nós já citamos aqui. O Paquetá é um jogador que ele não pode ficar fora da lista da seleção brasileira. Tanto é que o Ancelotti, né, tudo resolvido, não tem problema, ele é inocente, o Ancelotti sempre o convoca. E ele estará na seleção brasileira, na Copa do Mundo, e ele tem enorme chance de ser titular. E outra grande vantagem do Paquetá, gente,
Eu acompanhei o Paquetá desde as categorias de base e quando ele surgiu no Flamengo, narrei muitos jogos dele. O Paquetá é um dos jogadores brasileiros mais versáteis. Ele joga em todas as posições do meio-campo. Se você quiser, ele joga de volante. Se você quiser, ele joga de meia pela direita. Ele joga de meia centralizado. E se precisar numa emergência, ele pode jogar ainda mais à frente como um atacante, como um centroavante. Ele já fez isso no início de carreira, na época do Reinaldo Rueda. Então o Paquetá é um grande jogador, que acrescenta demais as suas equipes. Ele tem muita qualidade técnica, ele é um jogador taticamente muito bom e ele é versátil. Então, ele está chegando para o melhor time da América. Quem tem o melhor elenco da América? A América toda, do Canadá até aqui embaixo na Terra do Fogo. Quem tem o melhor elenco? É o Flamengo, né, gente? Sem a contratação do Paquetá. Agora imaginem, senhoras e senhores, o Paquetá chegando nesse time. E o Flamengo jogando, vamos supor aqui, vou chutar uma escalação. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Paquetá. Pedro e Carrascal, ou Pedro e Samuel Lino, ou Pedro e Bruno Henrique, ou Pedro e Cebolinha. É um deboche. Então, eu lamento informar para quem está incomodado. O Paquetá chegando ao Flamengo, e ele tem grande chance de vir, ele coloca o Flamengo, que já está em outro patamar, num patamar ainda mais acima. E ele tem tudo para ser o melhor jogador do futebol da América do Sul, pela qualidade e pelo know-how que ele tem. Você não pode jamais dizer assim, o Paquetá foi para a Europa e não jogou. Pô, jogou muito e, repito, foi atrapalhado por uma suspeita que acabou não se confirmando. Era para estar em equipes ainda maiores do que o West Ham. Mas quis o destino que isso tudo acontecesse. O Paquetá está se sentindo num momento em que ele prefere voltar para sua casa com o apoio da família e as negociações estão acontecendo e ele provavelmente voltará. E quando ele chegar, o malvadão vai ficar ainda mais malvado. Concorda comigo? Deixe o seu comentário nesse vídeo. Muito obrigado. E eu lembro para você, hein? Chegando a 400 mil inscritos, nós vamos sortear uma camisa oficial do Mengão. Manto novo foi lançado, veja aí que é lindo. E o tamanho para você dessa contratação, caso ela se concretize, Mauro? A contratação é enorme. Um jogador da seleção brasileira, um jogador que tem mercado no principal campeonato do mundo. A idade dele é justamente essa idade do auge do atleta. Ele hoje é um jogador muito melhor do que era em 2018. Ele evoluiu, ele quer voltar, ele faz várias funções. E ele é caro porque quem quer brincar nesse mercado vai ter que botar dinheiro na mesa. Você quer contratar na Premier League, não quer? O Igor Thiago do Brentford foi contratado ao Bruges por 33 milhões de euros. Antes ele saiu do Ludogorets para o time belga por 11 milhões de euros. E foi contratado ao Cruzeiro por 1,3 milhão de euros lá atrás. Ninguém sabia quem era. O jogador desconhecido, 33 milhões de euros. A nossa maneira de trabalhar. Agora pode custar 35. É um garoto ainda. Eu acho que o Ryan tem tudo para se dar bem do Bournemouth, que contrata bem e vende melhor ainda, né? Eles e o Brighton são os times que talvez façam o melhor trabalho na Inglaterra de peneirar jogadores em outros mercados e valorizá-los depois. Ou mesmo ali no próprio mercado inglês, times menores do que os deles, do que eles. E é uma contratação muito grande. Um jogador de um nível alto, um jogador que fisicamente está muito melhor, muito mais forte. Um cara que encontra muitas soluções. O Flamengo é um time que gosta de trabalhar com a bola. Ele dá muito passe para gol. O Falso 9 fez um vídeo muito bom de análise sobre ele e ressalta algo muito relevante. Ele teria números melhores se jogasse num time mais qualificado. Teria mais assistências, por exemplo. Porque muitas vezes um bom passe não vira gol porque o time não é um time de ponta. É um time que está brigando para não cair. Então os números dele no Flamengo, que aqui no Brasil é, na América do Sul, o melhor ou um dos melhores,
tendem a subir. Ele vai jogar com jogadores que são os melhores nesse ambiente. Parte dos melhores jogadores desse ambiente. Lá não, lá ele joga no time que é um dos piores nesse momento. Então é outra realidade, né? É um time que muitas vezes vai jogar com menos posse de bola, vai jogar mais fechado. Flamengo não. Então isso favorece também, favoreceria o jogo dele. Contratação é enorme. Sobre os comentários, eu acho que tem muita desinformação e muita contaminação pela seleção brasileira. As pessoas que não veem os jogos, nenhum jogo do jogador em ação pelo clube, tomam como base o que ele faz na seleção. Como eu disse, na seleção é difícil encontrar quem jogue realmente bem na seleção nos últimos anos. Pode ter uma partida ou outra, mas que jogue sempre bem. Joga na seleção muito bem como no clube, é muito difícil. Os trabalhos foram péssimos os últimos. Péssimos. Dorival, Diniz, final do Tite na Copa do Mundo não foi legal também. A Copa não foi legal. O Ancelotti ainda está, para mim, no período de carência. Vamos ver o que ele vai aprontar até a Copa. Quer dizer, a meta dele é essa, então aguardar um pouco mais. Eu estava até falando com o Falso 9, André, anteontem, né? Que ele comentou assim, pô, a galera vai normalizar mesmo quando alguns colegas dão opinião claramente sem conhecimento. Eu até falei com ele, cara, pois é, quando me perguntam, como por exemplo me perguntaram aqui, você estava na bancada comigo quando me perguntaram sobre o Andrew, né, que a gente vai falar já, eu falo, cara, eu não tenho muito o que opinar porque eu não tenho essa profundidade. Só que às vezes as pessoas opinam, e eu tô vendo muito isso no Paquetá, acho que o Mauro foi muito certeiro quando ele fala que pega jogos assim, um ou outro, como é que foi na seleção, e aquilo parece que já é a opinião formada da pessoa. Porque a pessoa não fica vendo o jogo do West Ham direto, duvido, a não ser que seja um West Ham e o City, West Ham contra o Chelsea, então um ou outro jogo. Mas não tem assim tanto conhecimento, até para saber posicionamento, onde é que o Paquetá está jogando. Então eu acho que também tem um pouco disso, né, André? O pessoal, eu acho que às vezes era melhor falar assim, cara, não sei. Mas para você, qual o tamanho dessa contratação caso ela seja concretizada? É muito grande, cara. E fora o simbolismo, é um jogador voltando para casa. Isso sempre é sempre muito forte, e sinceramente eu acho que isso também se acopla no preço. O cara já é identificado com a torcida. Ele já é identificado com a torcida. Então não vai chegar aqui, já sabe o que é a camisa, o cara vestiu essa camisa na base, depois no profissional, já sabe o que é isso. Então isso conta muito, e eu acho, sinceramente, que o Flamengo tem que forçar a barra para ele vir agora. Tem que forçar a barra para ele vir agora, sabe por quê? Porque o brasileiro já começa agora. Não dá para esperar junho, julho para jogar. Lógico, se não tiver outro jeito, ok. Mas tem que ir até o limite para ter ele agora. O brasileiro começa daqui a pouco. De repente, agora eu acho que os clubes têm que começar a repensar essa coisa da janela do meio do ano. Por quê? Porque você pode chegar na janela do meio do ano e teu campeonato já foi embora. Você não vai ter mais como. Aí tudo bem, pode focar em Libertadores e tal. De repente, até se for um desastre a campanha no início do brasileiro, você tenta uma Copa do Brasil, né? Faz mais ou menos como em 2022. Mas o ideal é que isso não aconteça. O Flamengo está dando a devida importância para o Campeonato Brasileiro. E sendo essa importância, eu acho que o Flamengo deveria forçar. E, sinceramente, dado que tudo que a gente está vendo em relação à atitude do Paquetá de falar com o Nuno Espírito Santo, de deixar claro para o clube que não quer mais. Eu caí? Não estou me vendo? Desculpe. Não, estou me ouvindo, né? Perdão. É porque não, você foi para a tela. Que eu fui para o destaque, né? Desculpa. Valeu, Isaac, foi mal. Se eu sou o West Ham, também libero logo agora. Que cabeça esse cara vai ter para contribuir? Do jeito que ele está fazendo, ele não tem mais cabeça para ficar lá agora. Por quê? Se está certo, se está errado, é outra história. Mas eu, sinceramente, se fosse o West Ham, dado todo esse contexto, eu ia falar, cara, esse cara não tem mais a mínima condição de ajudar a gente. Emocional, mental, não tem mais nenhuma. Vende e faz negociação buscando outros jogadores, como o Mauro já falou, questão da defesa. Eu, se fosse o West Ham, né, não é o outro lado do balcão de negociação em relação ao time que a gente cobre aqui, mas eu acho que seria um fator para ajudar para que ele chegue agora. Acho que o Flamengo não tem que abrir mão dele agora, e se fosse o West Ham também liberaria. Não estou falando isso
como torcedor, tô falando como analista mesmo. A impressão que dá, o Paquetá não tem mais nenhuma condição de jogar uma partida mais pelo West Ham, de cabeça. E se ele for vendido, deixa ele aqui emprestado. Alguém acha que o jogador vai conseguir se dedicar e tal? É até instintivo tirar pé de dividida e tal, porque o objetivo do cara já está em outro lugar. Então, sinceramente, assim, essa negociação, o correto, na minha visão, seria ela ser resolvida hoje. Hoje, o Flamengo contrata em definitivo, ele já vem, o West Ham recebe o dinheiro, aproveita a janela e contrata outros jogadores. Seria o melhor para todo mundo nesse contexto. O Paquetá não tem a mínima condição de ficar mais na Inglaterra. Eu sei que é profissionalismo e tal, mas também ficar com um jogador com esse nível de que parece ter um trauma, ele parece ter um trauma. Ele viveu um trauma na Inglaterra e está querendo sair de lá para esquecer o que aconteceu. Vai saber como é que isso se passa na cabeça dele? Ele lembrando, pegando o carro para ir pro clube e o mundo caindo na cabeça dele. Sabe lá o que ele ouviu? Ou ficou sabendo até de dentro do clube? Será que não teve ninguém que falou assim, porra, esse cara ferrou a gente? Tinha uma proposta de 60 milhões de libras e esse cara ferrou a gente. Será que não teve lá no início, antes de ser absolvido e tal? Será que ele não ouviu muita coisa que desagradou a ele? Porque, sinceramente, essa postura dele, esse movimento dele é muito incomum. É muito fora da curva, isso que ele está fazendo. É muito fora da curva. E como ele passou por uma situação também fora da curva, eu acho que vale essa reflexão e eu mantenho a minha opinião. Realmente, para mim, isso tinha que ser resolvido hoje. E não é por ansiedade, nada, é questão de lógica. O jogador não tem mais o que entregar e o Flamengo está precisando do jogador para começar brasileiro, jogar Supercopa, jogar Recopa Sul-Americana. E ele vai recuperando desse problema das costas, ele vai chegar e vai jogar, né? Ele já estava em atividade e tal, para se encaixar no Flamengo é coisa rápida. Resolvendo hoje, ele vindo no fim de semana, segunda-feira, já com tudo resolvido, já para começar a trabalhar, em pouco tempo ele está liberado para jogar, né? E aí o Flamengo vai contar com, né, a contratação mais importante dessa janela. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de vídeo aqui no canal, devemos informações aí, mas vou fazer uma informação, trazer uma informação exclusiva para vocês aqui, né, sobre esse caso Paquetá, né? O Flamengo e Paquetá marcam uma nova reunião, né, para hoje e tentam alinhar a contratação dele, né, e trazer pro Flamengo, né, e já trazer em busca dessa semana, já não ser anunciado no Flamengo. Claro, ele vai vir para cá, fazer os exames, todo o protocolo que todo jogador tem que fazer, independente de quem seja, vai chegar e vai ser anunciado, né? Vai ter aquele Aerofra que vai parar todo o Rio de Janeiro, com certeza vai parar, porque é um cria aí que é a maior contratação de peso que vai acontecer no Brasil nos últimos tempos, né? Que é a contratação de Paquetá, porque é um jogador aí versátil, um jogador que joga em várias posições e que vai vir para reforçar o Flamengo, que já é muito, muito forte, né? Então, o torcedor do Flamengo pode comemorar, pode ficar feliz, porque é uma contratação de peso. Dê sua opinião aqui pra gente, galera, se você gostou do vídeo, inscreva no canal e até o próximo vídeo.